Inicie o seu dia de maneira diferente, sem pressa, sem receios, sem aquela enxurrada de pensamentos caóticos que te desconectam da sua essência. Assim que abrir os olhos, escolha começar com propósito. Antes que o mundo venha cobrar qualquer coisa, ofereça a si mesmo aquilo que nenhum ruído externo é capaz de dar: clareza, presença e controle sobre seu universo interno. É muito fácil se perder quando o dia começa acelerado. O verdadeiro desafio é encontrar firmeza no silêncio da própria consciência, mas é justamente aí que está a fonte do poder real. Enquanto muitos iniciam a manhã buscando fora por respostas, aprovação ou distrações, o indivíduo verdadeiramente consciente começa por dentro. Ele fecha os olhos, respira fundo, observa os próprios pensamentos e faz uma escolha. Hoje, nada do que estiver ao redor terá mais influência do que a minha atitude. Não é o que acontece que determina o rumo do seu dia, e sim a forma como você responde a isso. Essa é a diferença entre viver de forma reativa e viver com intenção. É o que separa uma vida automática de uma vida guiada com maestria. Os antigos sábios não depositavam suas esperanças na sorte. Eles despertavam com a certeza de que a batalha já havia começado e sabiam que a preparação mental era a única armadura verdadeira. Marco Aurélio não aguardava o momento perfeito. Ele transformava cada amanhecer em um ritual de reconexão com sua essência. Epicteto nos lembrava de que não são os acontecimentos que nos afetam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E é nesse exato ponto que tudo pode se transformar, na maneira como você decide começar o dia. Neste vídeo você vai conhecer 10 práticas poderosas, inspiradas em histórias marcantes, para iniciar sua manhã com foco, presença e força interior. E agora, quero te convidar a participar ativamente. Enquanto assiste, escolha aquela prática que mais tocou seu coração, que mais ressoou com a sua alma, e compartilhe nos comentários. Proclame com convicção a frase do dia: meu dia será incrível. Isso vai muito além de uma simples afirmação. É um posicionamento de alma. É o primeiro passo para assumir o comando da sua manhã e, consequentemente, da sua vida. Se essa mensagem já te trouxe força até aqui, deixe seu gostei para que mais pessoas possam ser tocadas por essa energia. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões transformadoras como esta. Agora, prepare sua mente e direcione sua atenção, porque se você começar o dia dessa forma, nada, absolutamente nada, poderá te deter. Primeiro, domine sua mente antes mesmo que o dia comece. Você desperta, os olhos ainda pesam, o corpo permanece na cama, mas os pensamentos já correm soltos. Eles se lançam sobre o que ficou por fazer ontem, sobre os problemas ainda sem solução e até sobre situações que talvez nem aconteçam, mas que já ocupam espaço. E é exatamente nesse instante que uma escolha silenciosa está sendo feita. Ou você assume o controle, ou será levado pela corrente. É nesse espaço entre o despertar físico e a ativação da consciência que muitos se perdem, porque abrir os olhos não significa estar verdadeiramente acordado. Há muita gente que levanta da cama, mas continua vivendo adormecida, prisioneira de padrões mentais repetitivos, ruídos herdados, medos reciclados. A maior armadilha do seu dia não está no mundo externo, mas sim dentro da sua própria mente. Nos primeiros minutos após acordar, quando você ainda está moldando o tom da sua jornada. O indivíduo consciente não negligencia esse momento. Ele sabe que, antes de encarar o mundo, precisa organizar seu espaço interior. E por organizar, não se trata de tentar eliminar todos os pensamentos ou buscar uma paz inatingível, mas de construir ordem dentro do inevitável. Uma mente sem direção é como um animal solto, e um animal sem rumo corre para onde sente cheiro de confusão, jamais para onde há propósito. Começar o dia com força não significa acordar cheio de motivação, significa despertar com clareza. A motivação pode oscilar, mas a clareza é fruto de uma decisão consciente, e para alcançá-la é preciso enfrentar o primeiro adversário, o modo automático de viver. Existe aquela voz interior que te pressiona, diz que é preciso correr, que o tempo é escasso, que o mundo exige mais do que você pode oferecer. Mas será que isso é verdade? Antes de responder às exigências externas, faça uma pausa e se questione: quem está no comando aqui? Sou eu ou essa mente agitada? Sou eu ou essa ansiedade disfarçada de urgência? O verdadeiro estoico não se deixa levar pela corrente cega do dia. Ele faz uma pausa, ele observa, ele assume o leme antes que a maré o arraste. E isso acontece no silêncio, no primeiro suspiro consciente, na escolha de não ser prisioneiro do próprio pensamento. Não é preciso uma hora inteira para isso. Tampouco é necessário um ritual elaborado. Basta um instante de presença deliberada. Antes de tocar no celular, antes de responder mensagens, antes de se conectar com o mundo externo, volte-se para dentro. Feche os olhos mais uma vez.
Respire fundo, sinta o corpo. Observe os pensamentos passando como nuvens atravessando o céu, sem se apegar, sem resistir, apenas reconhecendo. Esses pensamentos não são quem eu sou. É nesse pequeno intervalo que a mente começa a se curvar diante da sua presença. É nesse gesto de assumir o comando que você transforma o início do seu dia. Você escolhe, ao invés de apenas reagir. Você não tem obrigação de seguir o ritmo acelerado que o mundo tenta impor. A pressa dos outros não precisa ser a sua. A urgência alheia não define a sua direção. Quando você decide que sua primeira ação será interna e não externa, você envia uma mensagem poderosa para a realidade. Hoje, quem conduz sou eu, e isso tem força. Talvez você ache que não pode parar, mas na verdade, o que rouba seu tempo é justamente não parar. A desordem mental consome mais energia do que qualquer tarefa. Começar o dia sendo levado é um custo alto demais. Dominar-se, neste contexto, não é suprimir, é direcionar, é acordar, abrir os olhos e antes de qualquer movimento se perguntar: como está a minha mente neste instante? Para onde ela quer me levar? E para onde eu realmente desejo ir? Essa consciência simples é o divisor de águas entre um dia reativo e um dia alinhado. Quando você se observa logo ao despertar, descobre uma verdade profunda. A maioria dos pensamentos que surgem não são realmente seus. São ecos do passado, ruídos acumulados, vozes que você adotou sem perceber, medos que não pertencem ao agora. E tudo isso começa a perder força quando você decide encarar de frente. A mente, nesse momento, é como um cavalo selvagem. Se você não sobe nele desde cedo, ele sai em disparada. E quando se dá conta, você já está preso ao piloto automático, irritando-se por qualquer coisa, reagindo com impaciência, duvidando de si, repetindo velhos padrões sem perceber. Mas se você sobe nesse cavalo com firmeza e tranquilidade, ele aprende a respeitar, ele escuta, ele segue o seu comando. E é esse domínio que molda o seu dia. Não o que acontece nele, mas como você chega até ele. Não importa quantos desafios estejam à sua frente, quantas pendências te esperem, ou quantos compromissos lotem sua agenda. A qualidade do seu dia não é definida pelos fatos, e sim pelo estado interior com o qual você os encontra. Esse estado inicial, a forma como você começa amanhã, é o alicerce de tudo. Como você chega determina como você reage. E como você reage define o que você constrói. Dominar a mente é o mais puro ato de liberdade, porque quando ela está centrada, serena, conectada com seus valores, nada do lado de fora consegue te abalar com facilidade. Você pode até se desequilibrar por um instante, mas não cai, porque tem raízes. E não se engane, isso não é um talento inato, é prática, é escolha diária. Não existe iluminação em um estalo, existe um caminho, e esse caminho começa toda manhã, quando você decide que não vai apenas acordar para o mundo, vai acordar para si mesmo. Talvez, hoje, pela primeira vez, você se permita esse presente. Antes de qualquer ação, sentar em silêncio, respirar profundamente, sentir seu corpo, observar sua mente, nomear o que está presente e então, com clareza, declarar para si: hoje sou eu quem guia essa mente. Hoje sou eu quem dita o ritmo do meu dia. Hoje não serei refém do que acontece lá fora. Serei autor do que acontece aqui dentro. Comece o dia assim e veja como tudo muda. Não no mundo ao redor, mas dentro de você. Porque quando você vence a si mesmo antes que o mundo tente te testar, ele já não te testa mais. Ele apenas confirma o quanto você está pronto. Segundo, ignore o barulho e concentre-se no que realmente importa. Existe um ruído constante no mundo. Ele não é visível, mas está por toda parte. Não tem forma definida, mas ocupa espaço dentro de você. E se você não estiver vigilante, esse ruído se instala sem que perceba, em forma de cobranças que não te pertencem, comparações que não te elevam, opiniões de quem nem te conhece, pressões que não constroem, apenas desgastam. Esse é o barulho, e talvez seja o maior ladrão da sua energia mental. A mente humana não foi projetada para processar tantas informações, ao mesmo tempo, tantas imagens, tantas vozes, tantas exigências sobrepostas. O mundo moderno transforma distrações em prioridades, e quando o essencial é esquecido, o superficial assume o controle. O ruído grita, o importante se cala. A sociedade te empurra para um ciclo sem fim de querer mais, de estar em todos os lugares, de responder tudo de imediato, de provar o próprio valor a cada instante. Isso cansa, isso te espalha, te esvazia, mas o estoico escolhe outro caminho. Ele não busca um mundo silencioso, porque entende que não pode controlar o exterior. Ele busca o silêncio que importa, o silêncio interior que nasce da clareza. Ele aprende a se proteger sem criar muros, a manter a presença sem absorver tudo. Ele entende que não precisa opinar sobre tudo, que não é necessário reagir a cada estímulo, que nem toda demanda merece atenção. A sua força está na seleção.
atenção, no poder de escolher o que entra, o que fica, o que merece resposta e o que deve passar. Muitas pessoas se perdem não por serem frágeis, mas por estarem excessivamente expostas, divididas em 1000 urgências, que no fundo não têm urgência alguma, e é por isso que o silêncio se torna um ato revolucionário. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da alma. O silêncio que te ensina a ouvir apenas o essencial. O silêncio que organiza onde antes havia confusão. O silêncio que filtra o que merece realmente chegar até você. Começar o dia ignorando. O barulho do mundo não é se tornar indiferente, é ser intencional. É reconhecer que sua atenção é um recurso escasso, precioso, e que o mundo está repleto de ladrões prontos para roubá-la. Cultive o foco, escolha o essencial e deixe que o resto se dissolva no som que não precisa mais te alcançar. Notícias cuidadosamente construídas para gerar medo. Redes sociais programadas para provocar comparação. Ambientes pensados para induzir ansiedade. A verdade é, você não tem obrigação de se expor a tudo isso, mas tem, sim, a responsabilidade de escolher com consciência aquilo que nutre a sua mente. Não se trata de fugir do mundo, trata-se de filtrar o que entra na sua consciência. Aquilo que você escuta influencia diretamente o que sente. O que você sente guia suas ações. E o que você faz, dia após dia, determina quem você se torna. Portanto, a pergunta essencial não é o que está acontecendo lá fora, mas sim, o que estou permitindo entrar aqui dentro. O barulho nem sempre vem de fora. Muitas vezes, ele já se instalou dentro de você. São pensamentos repetitivos que nada constroem. São críticas internas que reproduzem vozes antigas. São preocupações sem forma, mas que já roubam sua tranquilidade. E a única maneira de silenciar esse ruído não é combatê-lo, mas redirecionar o foco. O foco é o antídoto. A clareza é a lâmina que corta a confusão. Você não pode calar o mundo, mas pode escolher o que merece sua atenção. Pode começar o dia com perguntas que mudam tudo. Qual é o meu propósito hoje? O que realmente precisa da minha energia? O que posso ignorar sem culpa e seguir em paz? Acredite, boa parte do que te desgasta pode ser deixada de lado sem causar nenhuma perda real. Existe dignidade em não responder a tudo. Existe sabedoria em não se envolver em debates vazios. Existe poder em não reagir a provocações vindas de quem sequer conhece sua história. Toda vez que você se apequena para caber nas expectativas alheias, você se afasta da sua verdade. Mas quando você volta ao essencial, aos seus valores, aos seus compromissos internos, à sua missão pessoal, o mundo ao redor perde o poder de te arrastar. Você passa a caminhar com direção. O barulho pede pressa. O essencial exige presença. O barulho quer que você reaja. O essencial convida você a construir. O barulho fragmenta. O essencial alinha. E quando você começa o dia escolhendo o essencial, algo muda. Não apenas fora, mas dentro. A ansiedade se dissolve. O cansaço mental diminui. A clareza se expande. E com ela, a força também. Nada é mais poderoso do que alguém que sabe por que está aqui. Nada impõe mais respeito do que uma pessoa que conhece seu caminho e não desperdiça tempo com o que não agrega. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade surge quando deixamos de lado aquilo que não é essencial. Uma frase simples, mas de uma profundidade prática imensa. Todas as manhãs você será testado. Haverá distrações, desvios, demandas que não têm valor real, mas você não precisa aceitar esse convite. Você pode simplesmente acordar, respirar fundo e afirmar: hoje eu escolho o que importa, e fazer dessa escolha sua âncora. Sempre que algo tentar te afastar do que é essencial, pergunte a si mesmo: isso é prioridade ou distração? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Isso merece minha energia ou só quer minha atenção? Quem vive para responder a tudo perde a oportunidade de construir algo com profundidade, mas quem aprende a ignorar com sabedoria, aprende também a viver com propósito. E isso é raro, por isso é tão poderoso. O estoico começa o dia assim, filtrando o mundo com consciência. Ele escolhe o que entra, silencia o que não contribui, foca no que constrói. Onde há foco, a alma encontra paz. Terceiro, reflita antes de reagir. Nem tudo merece resposta, nem todo estímulo merece sua energia e, principalmente, nem todo incômodo que chega até você precisa se transformar em peso. O que muitos chamam de autocontrole, o estoico entende como sabedoria. Não se trata apenas de conter impulsos, mas de enxergar além deles. Trata-se de pensar antes de reagir, de escolher em vez de apenas responder. Isso, apesar de parecer simples, é o que separa o indivíduo comum do indivíduo desperto. O mundo vai testar sua paciência, cutucar suas emoções, desafiar sua estabilidade, mas sua força não está em resistir ao ataque. Ela está no que você faz nos segundos que vêm antes da reação. É
É nesse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta que mora a verdadeira liberdade. Quem domina esse intervalo, domina a si mesmo. Epicteto já dizia: não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas sim com a maneira como escolhemos reagir. E essa escolha não é possível quando se vive em estado constante de reação. Uma mente reativa é como uma folha ao vento. Qualquer sopro muda sua direção, mas a mente reflexiva é como uma raiz firme que permanece estável mesmo quando tudo ao redor se agita. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado no calor da emoção, por ter reagido sem pensar, por ter deixado a raiva ou o orgulho tomarem a frente? E quantas dessas situações, com o tempo, revelaram-se irrelevantes? Na hora, tudo parece urgente. A raiva acelera, a frustração queima, o ego grita. E se você não tiver treinado sua mente para pausar, você age como escravo das emoções. O estoico, por outro lado, se treina para parar. Ele observa os próprios pensamentos como quem vê uma tempestade se formar. Não tenta lutar contra ela, mas também não se deixa molhar à toa. Ele espera. Ele analisa. Ele se questiona. O que isso realmente significa? Essa reação vai resolver algo ou apenas alimentar o meu orgulho? Preciso mesmo responder agora ou posso deixar passar? Essa pausa é ouro. Ela te salva de conflitos desnecessários, decisões impulsivas, palavras que machucam, atitudes que não representam quem você é de verdade. Reagir é fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas refletir exige maturidade, exige humildade para reconhecer que o primeiro impulso nem sempre é o melhor caminho. E isso vale para tudo, desde conflitos pessoais até situações no trabalho, notícias que te abalam, comentários maldosos, críticas injustas. Quando você reage na hora, sem pausa, está entregando o controle da sua mente ao mundo. Está dizendo, mesmo que inconscientemente, vocês decidem como eu me sinto. Mas quando você respira e escolhe esperar, você assume o leme da própria consciência. Você decide com clareza, age com base nos seus princípios e não no seu orgulho ferido. Essa postura não te enfraquece, muito pelo contrário, ela te torna inabalável, porque ninguém consegue manipular uma pessoa que sabe pausar, respirar e pensar antes de agir. Ninguém consegue te desequilibrar quando você não entrega a chave das suas emoções para mais ninguém. E isso vai além de controle emocional. É liberdade. Liberdade real, vivida na prática, nos detalhes do cotidiano, nos momentos em que seria fácil se perder. Você pode cultivar essa liberdade todos os dias, por meio de pequenos exercícios. Quando alguém disser algo que te irrita, respire antes de responder. Quando a ansiedade te empurrar para agir rápido, pergunte-se: estou agindo com clareza ou por impulso? Quando algo inesperado acontecer, ao invés de explodir, pergunte: o que isso pode me ensinar? Esse tipo de autoconsciência não surge da noite para o dia. Ela é construída, como se constrói uma arte, com paciência, intenção e treino. Mas quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. E aos poucos você percebe, muitos dos seus problemas não foram causados pelas situações em si, mas pelas reações desgovernadas diante delas. Pense, quantas dores poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de calma? Quantas pontes não teriam sido queimadas? Quantas relações poderiam ter sido salvas? Quantas oportunidades não foram destruídas por uma reação impensada? O estoico aprende com os erros, mas se dedica com disciplina a evitá-los. Ele sabe que cada palavra tem peso, cada escolha tem consequência. Por isso ele não se apressa. Ele escolhe com consciência, mesmo quando tudo ao redor grita por pressa. Para ele, refletir não é apenas pensar, é uma prática espiritual. É o momento de reconexão entre razão e essência. É onde se distingue a ferida do fato, o orgulho do princípio, o impulso do verdadeiro caminho. E esse processo, quando praticado com constância, transforma não só as manhãs, mas toda a jornada da vida. Sim, você vai errar, vai se exaltar, perder a calma, agir antes de pensar. Mas não, se trata de perfeição. Trata-se de estar consciente, de perceber, de aprender e de fazer melhor da próxima vez, porque cada erro pode ser o início de uma nova consciência. Se você tiver coragem de encará-lo com honestidade, a verdadeira força não está em ser frio ou distante, está em ser profundo, em não se deixar levar por superficialidades, em não se vender por reações vazias. Ela está no compromisso com a sua própria grandeza, mesmo quando tudo à sua volta tenta te reduzir. Então, da próxima vez que algo te provocar, desafiar ou tentar te desestabilizar, não reaja de imediato, não entregue sua paz de bandeja. Pare, respire, reflita, pergunte a si mesmo o que um sábio faria neste momento. Só então, haja, mas haja não com a emoção ferida, e sim com a mente clara. Haja com a alma em paz, com a consciência firme de quem não está aqui
para vencer disputas pequenas, mas para viver uma vida grande, significativa, alinhada com propósito. Antes de continuarmos com a próxima lição, uma informação rápida. Se você está se conectando com esses ensinamentos estoicos, há um recurso ainda mais profundo esperando por você. O nosso manual de estoicismo para uma vida moderna já está disponível. Nele você vai encontrar orientações práticas para aplicar os princípios do estoicismo no seu cotidiano, seja nos desafios do trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades pessoais. Este manual é um guia direto e transformador, feito para quem quer viver com mais equilíbrio emocional, clareza mental e propósito genuíno. Então, não adie. O link está na descrição ou fixado nos comentários. Garanta seu exemplar e dê o próximo passo para dominar suas emoções e encontrar verdadeira paz interior. Agora sim, vamos continuar. Quarto ensinamento. Abrace a disciplina como forma de liberdade. Poucas escolhas têm tanto impacto sobre o rumo do seu dia quanto aquilo que você decide fazer nas primeiras horas da manhã. E poucas decisões são tão evitadas quanto essa. Escolher a disciplina assim que acorda. Porque, vamos ser sinceros, é mais fácil ceder ao cansaço, obedecer à preguiça natural da mente, adiar o essencial em troca de um prazer rápido e passageiro. Mas é exatamente aí que começa a construção ou a destruição da sua força. Enquanto muitos enxergam a disciplina como uma prisão, o estoico a vê como libertação. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer a qualquer momento. Isso é apenas ilusão disfarçada de liberdade. A verdadeira liberdade é não ser escravo dos desejos frágeis que surgem a todo instante. Acordar e ir direto para o celular é um hábito. Dormir mais 15 minutos, mesmo sabendo que deveria. Levantar é um hábito. Adiar o que é importante também. E todos esses hábitos, apesar de parecerem pequenos, têm algo em comum. Eles te enfraquecem. Eles roubam o seu poder de decisão. Eles colocam você nas mãos da sua própria resistência. Mas o estoico sabe, vencer a si mesmo logo pela manhã é o primeiro passo para vencer qualquer coisa ao longo do dia. Não existe um grande dia que comece na negligência. Não existe uma jornada forte que nasça das desculpas. É no exato momento em que o despertador toca e a mente tenta negociar que o seu guerreiro interior deve despertar. E ele não grita, ele não se desespera. Ele apenas age, ele escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A disciplina matinal não tem a ver com perfeição, tem a ver com presença, com iniciar o dia com ação consciente e não com reações automáticas. É escolher o silêncio antes do barulho, a leitura antes da distração, o movimento antes da apatia, a respiração antes da ansiedade. É a soma de pequenas escolhas conscientes que constroem um escudo invisível para tudo o que virá ao longo do dia. Quer leveza? Comece com firmeza. Quer calma? Enfrente o desconforto logo cedo, porque quando você inicia o dia fazendo o que é certo e não o que é fácil, o mundo perde o poder de te dominar. É como se você dissesse a si mesmo e à vida: eu estou no comando. Essa sensação de controle sobre o início da sua jornada transforma a forma como você reage a tudo que vem depois. Muitos acordam esperando por motivação, mas o estoico desperta com um chamado à disciplina. Ele sabe que o corpo vai clamar por conforto, que a mente vai buscar distração, que o mundo vai oferecer atalhos, mas também sabe que nenhum desses caminhos leva à paz verdadeira. A paz que o estoico busca não nasce do alívio momentâneo, mas da clareza que só o dever cumprido proporciona. A disciplina matinal é, em muitos aspectos, um santuário. É o espaço sagrado onde você se constrói no silêncio, sem aplausos, sem cobranças, sem plateia. Apenas você com você. E aquilo que você escolhe fazer nesse instante molda sua identidade mais do que qualquer palavra dita em público. Não se trata de ter uma rotina perfeita ou de seguir um ritual longo. Trata-se de fazer uma escolha clara e firme logo ao despertar. Um gesto de autodisciplina que sinalize para a mente: hoje será diferente. Hoje você não será conduzido pela preguiça ou pela distração. Hoje você fará o necessário, não por estar empolgado, mas por estar comprometido. Talvez isso signifique levantar assim que o despertador toca, mesmo com sono. Talvez seja colocar os pés no chão e agradecer antes de qualquer reclamação. Ou fazer uma breve leitura que nutra a mente, uma caminhada consciente, um banho frio, uma oração em silêncio. Não importa qual gesto você escolhe, o que importa é que ele te lembre logo cedo que você não está aqui para repetir o ontem, está aqui para construir o agora. E sim, haverá desconforto, vai doer, o corpo vai resistir, a mente vai tentar negociar, mas é exatamente nesse confronto
ponto entre o que você quer e o que você precisa que nasce a verdadeira força. A disciplina no começo pode ser dura, mas ao final é leve. A fuga no início parece doce, mas cobra caro depois. A beleza da disciplina estoica está justamente nos detalhes, no horário em que você escolhe acordar, na forma como você se levanta, naquilo que você decide alimentar, a mente ou a distração, a alma ou as exigências externas. A disciplina se revela quando você diz não ao que enfraquece, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo sim, e há uma alegria silenciosa que só o disciplinado conhece. A alegria de ter feito o que precisava, mesmo sem vontade. É a paz de não ser refém dos próprios impulsos. É a leveza de confiar em si mesmo, de saber, no fundo, que você é confiável. Isso vale mais do que qualquer elogio externo. Começar o dia com disciplina é como assentar os tijolos certos na fundação da casa. Parece simples, mas é o que sustenta tudo. E quando o seu dia se ergue sobre esse alicerce, você se torna quase inabalável. As críticas, os imprevistos, os atrasos, as pressões, tudo isso perde força diante de quem começou o dia vencendo a si mesmo, porque liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é poder dizer não ao que te enfraquece e dizer com firmeza. Está na construção de uma manhã tão sólida que o restante do dia se curva diante de você. Está em começar com intenção, com ação e com entrega. Não para agradar os outros, mas por você, pelo seu propósito, pela sua missão pessoal. Quer um dia que te eleve? Então comece fazendo o que muitos evitam. Abrace a disciplina como seu primeiro gesto, porque quando sua manhã é guiada por ela, o mundo lá fora já não tem tanto poder. E nesse estado, nada, absolutamente nada, consegue te parar. Quinto princípio: esteja presente no agora, não com medo do depois. Existe uma inquietação sutil que costuma aparecer nas primeiras horas do dia. Ela se disfarça de várias formas: preocupação, urgência, ansiedade, antecipação. Mas no fundo, é sempre o mesmo sentimento: o medo silencioso do que pode acontecer, medo do que está por vir, do que ainda nem aconteceu, mas que já ocupa espaço dentro da sua mente e te rouba o agora. Essa inquietação é enganosa. Ela parece responsabilidade, parece organização, até parece preparo, mas muitas vezes é apenas fuga, uma tentativa da mente de escapar do presente e se esconder em um futuro que só existe dentro da imaginação. E é justamente aí que muitos se perdem, ainda antes de o dia realmente começar. O corpo acorda, mas a mente já está lá na frente, construindo cenários, sofrendo por antecipação, tentando controlar o que ainda nem chegou. E quanto mais você se entrega a esse padrão, mais o agora perde valor. Você não sente o banho, não saboreia o café, não percebe os sons ao redor. Está ali, mas não está. O corpo vive, a mente apenas sobrevive. O estoico enxerga isso com clareza. Ele não ignora o futuro, mas também não o transforma em prisão. Ele entende que a única realidade que pode ser tocada, moldada, sentida, é o agora. Tudo que escapa disso é apenas projeção. O futuro não exige sua angústia, ele exige sua preparação. E a única maneira de se preparar de fato é estando inteiro no presente. Estar presente não é apenas prestar atenção. É uma escolha, a de estar por completo em cada ato, por mais simples que ele seja. É transformar pequenos gestos, respirar, caminhar, escovar os dentes, olhar para o céu em momentos de consciência. É começar o dia voltado para o que está ao alcance e não paralisado pelo que ainda não pode ser resolvido. A ansiedade não vem do que você tem a fazer, mas de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, sem presença, sem profundidade. A mente ansiosa quer resolver 10 coisas de uma vez. A mente estoica quer fazer uma só, mas bem feita, com foco, com entrega. E essa simples escolha, feita logo pela manhã, transforma todo o ritmo do dia. Quando você acorda preso ao futuro, tudo parece mais pesado, distante, ameaçador. Mas quando ancora sua atenção no agora, tudo se torna mais claro, mais leve, mais possível. Comece o dia com o que você tem, com o que está diante de você, com o que pode ser feito com calma, intenção e integridade. Você não precisa resolver a semana, nem o mês, nem a vida. Precisa apenas estar por inteiro na manhã de hoje. E isso, por mais simples que pareça, é uma revolução silenciosa. Cultura moderna quer nos convencer de que precisamos correr o tempo todo, de que devemos estar sempre um passo à frente, sempre planejando, sempre antecipando o que vem depois. Mas viver de verdade é exatamente o oposto. É estar aqui, agora, por inteiro. Essa cultura de antecipação constante cria um tipo de existência inquieta, em que o presente nunca é suficiente, nunca é habitado, nunca é verdadeiramente sentido. E o custo disso é alto: estresse, insônia, impaciência, afastamento de si mesmo. O estoico, ao contrário, planta sua alma no agora. Ele não vive correndo atrás da vida. Ele a encontra na simplicidade, no que é real, no que está acontecendo neste exato momento. Ele compreende que viver com
presença, mesmo que por apenas um instante, é mais transformador do que atravessar 1000 dias distraído. Por isso, ele escolhe iniciar suas manhãs com presença deliberada, com uma atenção que rejeita a pressa e acolhe o essencial. E se você pensar com calma, vai perceber. Os momentos mais inesquecíveis da sua vida foram aqueles em que você estava realmente presente, não preocupado, não se comparando, não prevendo o que viria. Estava ali inteiro, sentindo o cheiro de uma comida, o som de uma risada, a sensação da chuva na pele, a profundidade de um silêncio. Tudo isso só é possível quando você silencia o ruído mental e permite que a vida te toque. Comece o dia assim. Antes de ser arrastado por calendários, mensagens e cobranças, volte-se para dentro. Respire fundo. Sinta seus pés tocando o chão. Escute os sons ao seu redor. Deixe a luz da manhã encontrar seu rosto. Isso não é misticismo, é lucidez. É a consciência viva de que este instante é tudo o que há. O resto é projeção. O resto é expectativa. O resto é ilusão. Você não precisa resolver a semana, nem o mês, nem a vida. Precisa apenas começar com presença, com atenção e com entrega. Porque quando o agora é vivido com verdade, o depois se organiza com mais clareza. A mente presente é como água limpa. Reflete melhor, compreende melhor, flui com mais leveza. E quando você pensa a partir desse lugar, suas decisões ganham outra qualidade. A ansiedade quer que você viva 1000 futuros ao mesmo tempo. A presença convida você a viver um único agora, com profundidade. Essa escolha feita nas primeiras horas da manhã muda sua frequência interna. Enquanto muitos correm como se o tempo fosse um inimigo, você caminha com a sabedoria de quem entende. O tempo é aliado de quem sabe estar onde está. E é aí que a vida começa a se alinhar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sua mente para de aumentá-los. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você se fortalece. Mente presente é mais forte, mais clara, mais serena. Ela não se desespera. Ela responde com sabedoria. E isso, em um mundo agitado como o nosso, é um verdadeiro ato de resistência. Acorde como quem não tem pressa de fugir de si. Acorde como quem não teme o silêncio. Como quem compreende que a única coisa que pode ser tocada, transformada e vivida é o agora. O ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. Mas o agora está aqui esperando por você. E talvez, só talvez, tudo o que você precise para que seu dia seja realmente incrível. Seja isso, estar inteiro em cada começo, presente em cada gesto e firme em cada pensamento que escolhe permanecer no instante. Porque quando sua mente está onde seus pés estão, nada te desvia, nada te puxa para trás, nada te para. Sexto princípio, seja o seu primeiro aliado, não o seu primeiro inimigo. Antes mesmo que o dia te cobre, você já se cobrou. Antes que alguém te julgue, você já se criticou. Antes que o mundo te desafie, você já se diminuiu sozinho. Muita gente acorda travando uma guerra interna. A mente mal despertou e já começou a atacar. Você não vai dar conta. Olha o quanto ainda falta. Você não é bom o suficiente. E assim, ainda com os olhos inchados, você já está lutando contra si mesmo. É como se o primeiro golpe do dia viesse de dentro. Uma batalha invisível, onde o inimigo tem o seu próprio rosto. O estoico entende que o mundo já traz desafios suficientes. Não é sábio começar o dia tornando tudo ainda mais difícil com autossabotagem, dúvida e crítica cruel. Por isso, uma das atitudes mais poderosas ao acordar é esta: colocar-se ao seu próprio lado. Antes de enfrentar qualquer desafio externo, escolha ser o seu primeiro aliado por dentro. Você não precisa de mais inimigos mentais. Já há o bastante vindo de fora. O que você precisa e merece é acolhimento vindo da sua própria voz. Uma mente que te apoia, não que te sabota. Pensamentos que te elevam, não que te rebaixam. Essa decisão começa logo pela manhã, no tom que você escolhe usar consigo mesmo. Talvez ninguém tenha te dito isso, mas é necessário. Acorde com compaixão, com firmeza, sim, com direção, claro, mas também com respeito. Você não precisa se castigar para ser produtivo. Não precisa se diminuir para crescer. O estoicismo não é uma filosofia de dureza gratuita. É de firmeza inteligente. Ele não te diz, seja cruel consigo mesmo. Ele diz, seja justo. E justiça começa com um olhar honesto, porém generoso, sobre quem você é e o que está tentando construir. Começar o dia como seu aliado é escolher palavras internas que te abrem caminho, e não aquelas que te jogam no buraco. É olhar para si como quem olha para um companheiro de batalha e dizer, eu estou com você. Isso não é romantismo, é estratégia, porque quem acorda em guerra com a própria mente já gasta toda a sua energia, tentando sobreviver ao próprio julgamento. E quando o mundo enfim exige algo, já não há mais força. Ela foi desperdiçada se culpando, se cobrando, se machucando. Agora feche os olhos por um instante e imagine como seria sua manhã se a primeira voz que você ouvisse dissesse, vai com calma, mas com coragem. Você não precisa provar nada, só
precisa agir com verdade. Hoje você se move por escolha, não por medo. Consegue sentir a diferença? Essa postura muda o corpo, muda a energia, muda a forma como você sai da cama. É a diferença entre um início amargo e um começo com firmeza e leveza, porque quando você se posiciona ao seu lado, nenhuma crítica externa tem mais poder. Você já está amparado por dentro. E atenção, isso não significa se iludir. Não se trata de inflar o ego ou ignorar seus erros. Trata-se de lembrar desde cedo que você está em processo. E isso é sagrado. Você não precisa acordar perfeito. Precisa acordar presente. Não precisa ter todas as respostas. Precisa se comprometer com integridade. E isso por si só já é muito. Os antigos sábios sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo com gentileza severa. Ele se cobrava, sim, mas com sabedoria, com intenção de crescer, não de se esmagar. Ele sabia que a batalha interna precisa de um comandante, não de um tirano. Se você quer começar o dia com força real, revise a forma como se dirige a si mesmo. Escute o tom da sua mente. Ela está sendo parceira ou opressora? Está te guiando ou te arrastando? Está te lembrando do seu potencial ou te acorrentando ao passado? Acorde e alinhe-se consigo. Comece o dia com esse pacto silencioso. Hoje eu estarei ao meu lado. Isso significa que você não permitirá pensamentos sabotadores permanecerem. Que ao perceber uma comparação injusta, você irá soltar. Que ao notar a autodepreciação, você se levantará. Você vai trocar o eu não consigo por ainda estou aprendendo. Vai parar de se chamar de fraco e começar a se tratar como alguém em construção. Essa escolha muda tudo. Sim, você vai errar durante o dia, mas o impacto será menor quando sua mente estiver do seu lado. Você enfrentará críticas, cansaço, desafios. Todos enfrentamos, mas nada disso te quebra. Quando você está inteiro por dentro, a verdadeira força matinal está em não se dividir, em não se abandonar, em não se tornar inimigo de si mesmo. Quem está unido por dentro enfrenta o mundo com o dobro de firmeza e com serenidade. A serenidade é a força que não precisa gritar. Comece o dia assim, com uma presença que acolhe, mas que também exige, com uma voz que te levanta, mas também te responsabiliza, com uma mente que não tolera vitimismo, mas que também não permite autoabandono. Seja seu mestre, mas seja também seu abrigo. Quer ser forte? Seja leal a si mesmo. Quer ser respeitado? Comece respeitando sua própria jornada. Quer ter um dia imbatível? Então firme, nas primeiras horas da manhã, um acordo inquebrável. Hoje, ninguém vai me parar, nem mesmo eu. Sétimo princípio. Pratique a gratidão silenciosa sem esperar nada em troca. Existe uma maneira de começar o dia que transforma até os cenários mais difíceis. A gratidão silenciosa, não aquela gratidão forçada, performática, que parece mais uma tentativa de se convencer, mas a gratidão é real, aquela que nasce no silêncio, sem alarde, sem necessidade de aplausos, sem expectativa de recompensa. Essa gratidão não precisa de frases prontas, de posts bonitos, nem de listas repetitivas. Ela surge no instante em que você reconhece, com presença e verdade, o valor do que já existe. E, nesse exato momento, o mundo muda, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque seu olhar mudou. O estoico não acorda exigindo que o dia o sirva. Ele desperta com reverência pelo simples fato de estar vivo. Ao abrir os olhos, ele não pergunta: o que o mundo vai me dar hoje? Ele pergunta: o que posso oferecer com o que já tenho? Essa mudança de pergunta, pequena em palavras, gigante em essência, altera tudo. A gratidão silenciosa é uma forma de estar no mundo. Quando você escolhe começar o dia assim, você já começa vencendo, porque não está na posição da escassez, da espera, da carência. Está na posição da consciência, da presença, da força. E o mundo responde de forma diferente a quem começa o dia assim. Você pode ter dores, falhas, incertezas, todos temos, mas ainda há algo aí dentro que merece ser celebrado. Ainda há um corpo que funciona, uma mente que aprende, uma alma que quer crescer. Só o fato de despertar com essa consciência já é um milagre ignorado por muitos. Não é sobre negar o que está difícil, é sobre não deixar que o que falta apague o que já existe. Quando você escolhe focar no que está presente, no que já é real, no que ainda pulsa, você fortalece sua base. E quem começa o dia sobre uma base firme, dificilmente se abala com os ventos que vêm depois. Você já parou logo ao acordar para agradecer pela própria lucidez, pela capacidade de escolher seus pensamentos, pela chance de refazer o que ontem não deu certo, pela oportunidade de tentar mais uma vez, de amar mais uma vez, de respirar mais uma vez? São essas pequenas percepções que mudam a energia do dia. Enquanto muitos acordam com pressa, você acorda com presença. Enquanto muitos despertam reclamando, você desperta reconhecendo. E esse gesto, silencioso e interno, é um verdadeiro ato de revolução mental. A gratidão estoica não é euforia, não é sentimentalismo
sentimentalismo, é um reconhecimento racional daquilo que tem valor. É olhar para o que você tem e dizer, isso basta para hoje. É entender que grandes conquistas não são pré-requisitos para começar bem. Basta olhar com olhos que realmente enxergam. E muitas vezes esses olhos estão encobertos pela névoa da comparação, da pressa, da cobrança. Mas basta um momento de silêncio e tudo começa a clarear. Começar o dia assim é construir uma fortaleza interna, porque a gratidão real não se abala com perdas. Ela compreende que tudo é transitório. Ela não se apoia no que pode ser tirado, mas no que já foi absorvido. E isso te torna realmente, te torna leve, te torna profundo. Essa gratidão não exige nada em troca. Ela não diz, sou grato, então me recompense. Ela diz, sou grato, e isso já é suficiente. É um fim em si mesma, e por isso é tão poderosa. Você já percebeu que quanto mais foca no que não tem, mais pesado o dia parece? E que quanto mais reconhece o que existe, mais os desafios se tornam suportáveis? Isso não é mágica, é foco, é uma escolha, é um estado mental. Uma mente que começa o dia com gratidão não garante facilidade, mas garante firmeza, porque ela não parte da escassez, mas da abundância. E em um mundo que vive gritando mais, 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 isso é um ato de rebeldia nobre. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Quem não é grato pelo pouco jamais será grato pelo muito, porque a gratidão não está na quantidade, está na percepção, está na sensibilidade de enxergar valor no que é comum, no que é simples, no que se repete, mas que, quando falta, faz falta. Acorde e perceba, o sol ainda está nascendo para você, seus pulmões ainda respiram por você, seu coração ainda pulsa com um ritmo silencioso, fiel, constante. A vida ainda está aqui, disponível. E se isso não for motivo suficiente para um obrigado silencioso, então o que será? Quer começar o dia com força? Comece com reverência, não a perfeição, não a abundância, mas a existência. A gratidão silenciosa é a âncora que impede sua mente de afundar naquilo que você não pode controlar. É a forma mais elegante de dizer, estou pronto para o dia porque já tenho o que é essencial. E o mais bonito é que ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. É só você e sua alma. Só você e essa decisão silenciosa de se posicionar num lugar mais alto, mais firme, mais claro. E o mundo sente isso. As pessoas sentem. Sua energia muda, sua postura muda, suas escolhas mudam. Então, amanhã, quando acordar, não corra, não reclame, não se compare, apenas respire, olhe ao redor, olhe para dentro e diga, em silêncio, obrigado. Diga sem esperar resposta. Diga porque sente. Diga porque sabe que poderia ser diferente, mas ainda está aqui. E isso por si só é um presente. Comece o dia assim, com uma gratidão que não precisa de plateia, que não exige retorno, que não cobra nada. Ela só precisa de um instante verdadeiro. E nesse instante você se alinha com o essencial. E quando você está alinhado com o essencial, nada mais te para. Oitavo princípio. Escolha seus pensamentos como quem escolhe armas para a batalha. O que você pensa nas primeiras horas do dia não é só pensamento, é direção, é estrutura, é fundamento, é semente. E sementes plantadas logo cedo inevitavelmente serão colhidas ao longo das próximas horas. Por isso, começar o dia sem consciência dos próprios pensamentos é como entrar numa guerra com as armas erradas. Ou pior, sem nenhuma arma, num mundo que te pressiona, te distrai, te cobra o tempo todo. Estar mentalmente desarmado é tudo o que você não pode permitir. A mente tem seus hábitos. Ela acorda querendo repetir os mesmos caminhos, as mesmas queixas, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. E se você não interromper esse ciclo logo cedo, ele toma conta, vai se espalhando como uma fumaça. E de repente o dia já parece pesado, antes mesmo de começar. É por isso que o estoico se posiciona desde o primeiro momento. Ele não entrega sua mente de bandeja. Ele não aceita qualquer pensamento só porque ele apareceu. Ele observa, ele escolhe, ele decide. Porque sabe, os pensamentos que você alimenta logo cedo moldam todo o seu dia. E aqui está um segredo poderoso. Você não controla os pensamentos que surgem, mas pode controlar os que você nutre. Eles virão, às vezes negativos, às vezes assustadores, às vezes inúteis, mas você não precisa convidá-los para entrar. Não precisa sentar para tomar café com eles. Não precisa dar palco para o que só quer te enfraquecer por dentro. Acordar e tomar posse da sua mente é um ato de coragem, é um ato de soberania interior, é um lembrete de que você tem escolha. Você não é refém
refém dos seus impulsos. Você não está nas mãos das suas emoções. Você pode e deve treinar seu foco como quem afia uma espada. E como se faz isso? Primeiro, criando consciência. Observe seus pensamentos, sem julgamento, sem tentar forçar nada. Apenas olhe. Depois, escolha, com firmeza, com critério. Escolha o que fortalece, o que traz clareza, o que te devolve ao centro. Por fim, repita, reforce. Declare para si mesmo com convicção: hoje eu escolho pensamentos que me constroem. Pode parecer simples, mas muda tudo, porque você não age apenas a partir do que sente. Você age a partir do que pensa. E quando os pensamentos estão alinhados, limpos e conscientes, suas ações também são. Você não gasta energia com conflitos internos desnecessários. Você não se sabota. Você não duvida de si o tempo todo. E isso não é pensamento positivo raso. O estoico jamais fugiria da realidade. Não se trata de negar a dor ou fingir que está tudo bem. É escolher. Mesmo na dor, o pensamento mais útil, mais racional, mais firme. Aquele que mesmo em meio ao caos diz: eu continuo em pé. Marco Aurélio, mesmo como imperador, começava seus dias com reflexão. Ele escrevia para si mesmo, moldando sua mente antes de moldar o império. Ele sabia: se a mente não estiver no lugar certo, nada mais estará. E você, tem feito isso? Tem. Observado seus pensamentos assim que acorda? Ou tem deixado a avalanche mental te engolir sem questionamento? Tem alimentado ideias que te fortalecem? Ou aquelas que só repetem velhas histórias de medo e limitação? A mente é um jardim. Se você não escolhe o que plantar, o mato toma conta. E o mato é rápido, invasivo, silencioso. Ele cresce em qualquer brecha. Já as flores precisam de cuidado, de repetição, de presença. Pensamentos construtivos, assim como a disciplina, precisam ser cultivados com intenção. Escolher os seus pensamentos logo pela manhã é escolher qual versão de si mesmo vai conduzir o dia. É dizer com firmeza: hoje quem lidera sou eu. Hoje, minha mente será minha aliada. E quando essa escolha é feita com seriedade, o mundo perde poder sobre você. Críticas não te paralisam. Comparações não te enfraquecem. Dificuldades não te definem, porque você não está mais vagando no escuro, está guiando com consciência. E há algo ainda mais profundo nisso. Quando você domina seus pensamentos logo cedo, você muda o tom da sua energia. E essa energia te precede, te protege, te afirma. As pessoas sentem. Os ambientes sentem. Você começa a carregar algo diferente, mais firme, mais centrado, mais digno de respeito. O estoico não precisa levantar a voz para impor presença. Ele pensa com clareza, e essa clareza fala por ele. Ele escolhe os pensamentos como quem ergue uma muralha interna, e essa muralha não serve para isolar, mas para sustentar. Sustentar sua missão, seu propósito, sua direção. Aqui vai uma prática simples e concreta. Assim que acordar, ao invés de abrir o celular ou mergulhar nas tarefas do dia, pare, feche os olhos, observe sua mente e então escolha 3 pensamentos fonte para começar o dia. Frases que funcionam como pilares. Algo como: hoje eu vou agir com intenção, não com impulso. Nada externo vai me desestabilizar sem a minha permissão. Tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Repita essas frases. Sinta cada palavra. Respire com elas. E então comece o seu dia. Você vai perceber, mesmo que o mundo esteja agitado, seu mundo interior estará equilibrado. Porque quando você escolhe seus pensamentos, está escolhendo o caminho, está determinando a rota, o tom, a postura. E para o estoico, isso não é apenas um hábito, é um princípio, é a filosofia em ação, é liberdade praticada. Então, amanhã cedo, não se levante correndo, não se entregue ao caos. Acorde como um guerreiro desperto. Escolha seus pensamentos com o mesmo cuidado com que se escolhe uma arma, porque o dia vai te testar e quando isso acontecer, você estará pronto. Nada vai te parar. Nono princípio: não espere motivação. Haja com propósito. Há dias em que você acorda forte, inspirado, com energia, mas há outros em que o corpo pesa, a mente recusa e tudo parece distante. E nesses dias, você olha para dentro e não encontra aquele impulso fácil que muitos chamam de motivação. É aí que a maioria desiste, porque foi ensinada a depender da emoção certa para agir. Mas o estoico não age por motivação, ele age por propósito, por princípio, por decisão. A motivação é volátil, aparece, some, depois volta. É uma visita imprevisível. Se você depender dela para construir a vida que deseja, viverá paralisado sempre que ela faltar, e ela vai faltar. O estoico não acorda perguntando: estou com vontade? Ele acorda perguntando: o que precisa ser feito? Independentemente do que sente. Essa simples mudança de pergunta separa o homem comum do homem firme. Começar o dia com propósito é uma declaração de independência. É dizer: eu não estou à mercê dos meus sentimentos passageiros.
primeiros. Estou comprometido com algo maior, algo que continua mesmo quando a mente hesita e o corpo reclama. É acordar e já saber, mesmo que a vontade não venha, eu irei. Mesmo que o brilho falhe, eu construirei luz com ação. E o mais curioso, quando você age sem depender da motivação, ela vem depois. Como se dissesse, ah, então é assim? Está me chamando com atitude? Agora sim, estou a caminho. Motivação não é a causa, é o efeito. Ela não inicia o movimento, ela responde ao seu compromisso. Sejamos práticos. Imagine alguém que quer fortalecer a mente. Ele sabe que a leitura diária o transforma, mas acorda cansado. Pensa, hoje não estou no clima. Se espera pela motivação ideal, pula um dia, depois outro e logo abandona. Mas se age por propósito, ele lê mesmo sem vontade. 5 páginas, 10, pouco importa. O que importa é a constância, o compromisso. Agora imagine outra cena. Você decidiu meditar por 10 minutos todas as manhãs. Nos primeiros dias tudo flui, mas chega a quarta-feira e você acorda com a mente acelerada. Pensa, hoje não vai dar. Estou agitado demais. A voz interna tenta sabotar. Não adianta nada meditar assim. É nesse instante que tudo se define. Se você escuta essa voz, desiste. Mas se você responde, é exatamente por isso que eu vou fazer. Porque estou mais frágil e por isso mesmo preciso ainda mais dessa prática. Você transforma a ação em disciplina. E o resultado? Ao fim dos 10 minutos, a ansiedade diminuiu. Não porque a motivação voltou, mas porque você fez o que precisava mesmo sem ela. Esse é o caminho estoico. Ele exige firmeza, mas recompensa com força. O propósito não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele guia. E você precisa se acostumar com esse tom mais silencioso. Ele não te embriaga com euforia, ele apenas permanece. Está ali todos os dias, esperando ser honrado com pequenas ações. Você não precisa acordar inspirado para viver bem. Precisa apenas acordar consciente e escolher logo nas primeiras horas os compromissos que vão definir o tom do seu dia. Agir por motivação é como navegar com o vento. Agir por propósito é como remar com os próprios braços, mesmo quando o mar está contra. E no longo prazo, quem rema vence. Se você deseja ser alguém inabalável, precisa praticar essa independência emocional. Acorde e faça o que precisa ser feito, com ou sem aplauso, com ou sem energia, com ou sem brilho. Isso não te torna robótico, te torna confiável. E alguém confiável, principalmente consigo mesmo, é raro. As manhãs são o único dia fértil do dia. Se você planta a ação mesmo sem vontade, o que floresce depois é mais forte, porque sua alma foi treinada para obedecer ao que é essencial, não ao que é confortável. Isso muda tudo. O estoico não acorda perguntando o que o dia trará. Ele acorda perguntando, o que eu levarei ao dia? E isso muda sua postura. Você não espera ser puxado, você puxa. Você não espera o cenário ideal. Você constrói um cenário interno mais forte que qualquer ambiente externo. Você age não por impulso, mas com clareza. Uma clareza que não precisa de fogos de artifício. E se um dia surgir a dúvida, lembre-se, os grandes homens da história não construíram suas jornadas porque estavam sempre inspirados. Eles construíram porque estavam comprometidos, porque entenderam que o que mais vale não é o que se sente, é o que se faz, apesar do que se sente. Então amanhã, ao acordar, não pergunte à sua mente, você está afim? Pergunte, qual é a minha missão hoje? E depois, haja, sem fazer barulho, sem esperar vontade, apenas faça. E quando o mundo tentar te parar, ele vai descobrir, você não depende de motivação, você tem propósito. E quem tem propósito, simplesmente não para. 10º princípio, trate tudo o que acontecer hoje com firmeza e serenidade. Você acorda e mesmo antes de se levantar, já tem consciência de que o dia trará desafios. Não importa o quanto você tenha planejado, nem o quanto tenha se antecipado, o inesperado sempre encontra uma brecha para se manifestar. Pessoas difíceis, notícias que desequilibram, obstáculos não convidados. Tudo isso faz parte da realidade de quem está vivo. Mas o estoico não inicia o dia com medo do caos. Ele desperta pronto para enfrentá-lo, com firmeza e serenidade. Essa firmeza não é dureza, e essa serenidade não é passividade. Firmeza é estrutura interna, serenidade é clareza de visão. E juntas, essas qualidades formam um escudo invisível contra as turbulências do mundo. Uma das posturas mais poderosas que você pode adotar logo ao despertar é declarar em voz interna, com convicção e gentileza, tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Nada vai me tirar do meu centro. Essa frase não é um desejo, é uma decisão. Um pacto silencioso com a sua consciência. É você quem escolhe, antes que o mundo comece a exigir. Porque se você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo costuma escolher pressa, exagero, impulsividade. Mas quando você decide por dentro, tudo o que vier de fora perde força. Firmeza é manter-se inteiro
mesmo quando tudo ao redor quer te fragmentar. É dizer não, sem culpa. É agir com coragem, mesmo com medo. É permanecer fiel aos seus princípios, mesmo sob pressão. Serenidade, por sua vez, é a habilidade de ver as coisas como realmente são, não como você gostaria que fossem. E ainda assim, manter a tranquilidade. É o olhar que não se contamina, mesmo diante do caos. Essa postura começa nos primeiros instantes do dia. Enquanto muitos se levantam pensando no que pode dar errado, o estoico desperta refletindo: como posso agir certo, mesmo que tudo dê errado? Ele entende que não controla o fluxo da vida, mas controla como escolher navegar por ele. E essa escolha de estabilidade começa pela mente. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Você acorda e, antes mesmo do café, recebe uma mensagem desagradável. Ou enfrenta um problema no trabalho, ou alguém falha contigo, ou uma notícia te abala. É natural sentir o impacto, mas o que você faz depois é o que define sua força. O impulso seria reagir, se irritar, reclamar, descontar em alguém, mas o estoico respira fundo, observa e se pergunta: como um sábio agiria agora? E quase sempre a resposta é com firmeza e serenidade. Firmeza para não se dobrar diante do problema, serenidade para não ampliá-lo com reações inúteis. Veja um exemplo simples e revelador. Você sai de casa com pressa, tem compromissos importantes, mas no meio do caminho, o pneu fura, um motorista te fecha, você esquece algo essencial. Pequenos eventos, mas que facilmente tiram as pessoas do eixo. A maioria reage, reclama, irrita-se e passa o resto do dia intoxicada por aquele veneno inicial. O estoico, por outro lado, faz diferente. Respira, aceita a realidade e pensa: isso pode ser resolvido? Então vamos resolver. Não pode? Então não vale meu desequilíbrio. E segue. Ele entende que firmeza não é evitar os problemas, mas impedir que eles cresçam dentro da mente mais do que realmente são. E aqui está o verdadeiro poder dessa prática. Quando você começa o dia com essa postura, você se torna internamente inabalável. Os eventos externos continuam acontecendo, mas sua alma deixa de se dobrar por qualquer ruído. Você cria espaço, espaço para respirar antes de reagir, espaço para pensar antes de agir, espaço para escolher, ao invés de apenas responder. Isso muda tudo: sua produtividade, sua saúde emocional, sua presença e mais. Muda como os outros te enxergam. As pessoas percebem a diferença entre quem se descontrola e quem sustenta o próprio eixo. Percebem quem fala com firmeza sem raiva, quem espera o momento certo, quem não se abala por qualquer provocação. Essa presença tranquila e centrada inspira respeito, abre portas, sem precisar elevar a voz. Mas isso não nasce do acaso, é treino. E todo treino começa com consciência. Por isso, ao acordar, antes de olhar o celular ou falar com alguém, declare em silêncio: tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Repita, respire com essa frase, visualize-se agindo a partir dela, veja seu tom de voz, sua postura, sua energia, sinta-se atravessando o dia com esse escudo invisível. Se quiser, escreva essa frase em um lugar visível: espelho, caderno, celular. Use como âncora. E quando o primeiro desafio surgir, e ele surgirá, você se lembrará. E ao invés de reagir com impulsividade, vai se posicionar com clareza. Isso não te tornará imune à dor, mas te dará domínio, te colocará no comando da sua própria alma. E ao final do dia, ao olhar para trás, você vai perceber: nada te parou. Não porque o mundo foi leve, mas porque você foi firme, você foi sereno. E no fim das contas, são esses os dias que valem. Não os que foram perfeitos, mas os que foram bem vividos, mesmo com turbulência. Comece assim. Veja o que acontece quando o mundo percebe que você não é mais fácil de abalar. Agora que você percorreu cada ensinamento, cada provocação, eu te pergunto: como você vai começar o seu próximo dia? Vai continuar acordando no piloto automático, deixando a mente reagir antes de pisar no chão? Ou vai, a partir de hoje, declarar que as primeiras horas do seu dia são sagradas e que ninguém além de você pode comandá-las? Nada disso é teoria, é prática, é filosofia aplicada, é uma chance concreta de transformar sua manhã e sua vida. Porque quem começa o dia forte não se curva por qualquer sopro. Quem começa o dia centrado não se perde por qualquer distração. E quem começa o dia assim, nada, absolutamente nada, consegue parar. Não porque a motivação voltou, mas porque você fez o que precisava mesmo sem ela. Esse é o caminho estoico. Ele exige firmeza, mas recompensa com força. O propósito não grita, ele sussurra, ele não empurra, ele guia. E você precisa se acostumar com esse tom mais silencioso. Ele não te embriaga com euforia, ele apenas permanece, está ali todos os dias, esperando ser honrado com pequenas ações. Você não precisa acordar inspirado para viver bem, precisa apenas acordar consciente e escolher logo nas primeiras horas os compromissos
compromissos que vão definir o tom do seu dia. Agir por motivação é como navegar com o vento. Agir por propósito é como remar com os próprios braços, mesmo quando o mar está contra, e no longo prazo, quem rema vence. Se você deseja ser alguém inabalável, precisa praticar essa independência emocional. Acorde e faça o que precisa ser feito, com ou sem aplauso, com ou sem energia, com ou sem brilho. Isso não te torna robótico, te torna confiável. E alguém confiável, principalmente consigo mesmo, é raro. As manhãs são o único dia fértil do dia. Se você planta a ação mesmo sem vontade, o que floresce depois é mais forte, porque sua alma foi treinada para obedecer ao que é essencial, não ao que é confortável. Isso muda tudo. O estoico não acorda perguntando o que o dia trará. Ele acorda perguntando: o que eu levarei ao dia? E isso muda sua postura. Você não espera ser puxado, você puxa. Você não espera o cenário ideal. Você constrói um cenário interno mais forte que qualquer ambiente externo. Você age não por impulso, mas com clareza. Uma clareza que não precisa de fogos de artifício. E se um dia surgir a dúvida, lembre-se: os grandes homens da história não construíram suas jornadas porque estavam sempre inspirados. Eles construíram porque estavam comprometidos, porque entenderam que o que mais vale não é o que se sente, é o que se faz, apesar do que se sente. Então amanhã, ao acordar, não pergunte à sua mente: você está afim? Pergunte: qual é a minha missão hoje? E depois, haja, sem fazer barulho, sem esperar vontade. Apenas faça. E quando o mundo tentar te parar, ele vai descobrir: você não depende de motivação, você tem propósito. E quem tem propósito, simplesmente não para. 10º princípio: trate tudo o que acontecer hoje com firmeza e serenidade. Você acorda e mesmo antes de se levantar, já tem consciência de que o dia trará desafios. Não importa o quanto você tenha planejado, nem o quanto tenha se antecipado, o inesperado sempre encontra uma brecha para se manifestar. Pessoas difíceis, notícias que desequilibram, obstáculos não convidados. Tudo isso faz parte da realidade de quem está vivo. Mas o estoico não inicia o dia com medo do caos. Ele desperta pronto para enfrentá-lo, com firmeza e serenidade. Essa firmeza não é dureza, e essa serenidade não é passividade. Firmeza é estrutura interna, serenidade é clareza de visão. E juntas, essas qualidades formam um escudo invisível contra as turbulências do mundo. Uma das posturas mais poderosas que você pode adotar logo ao despertar é declarar em voz interna, com convicção e gentileza: tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Nada vai me tirar do meu centro. Essa frase não é um desejo, é uma decisão. Um pacto silencioso com a sua consciência. É você quem escolhe, antes que o mundo comece a exigir. Porque se você não escolhe, o mundo escolhe por você. E o mundo costuma escolher pressa, exagero, impulsividade. Mas quando você decide por dentro, tudo o que vier de fora perde força. Firmeza é manter-se inteiro mesmo quando tudo ao redor quer te fragmentar. É dizer não, sem culpa. É agir com coragem mesmo com medo. É permanecer fiel aos seus princípios mesmo sob pressão. Serenidade, por sua vez, é a habilidade de ver as coisas como realmente são, não como você gostaria que fossem. E ainda assim, manter a tranquilidade. É o olhar que não se contamina mesmo diante do caos. Essa postura começa nos primeiros instantes do dia. Enquanto muitos se levantam pensando no que pode dar errado, o estoico desperta refletindo: como posso agir certo, mesmo que tudo dê errado? Ele entende que não controla o fluxo da vida, mas controla como escolher navegar por ele. E essa escolha de estabilidade começa pela mente. Vamos sair da teoria e ir para a prática. Você acorda e, antes mesmo do café, recebe uma mensagem desagradável. Ou enfrenta um problema no trabalho, ou alguém falha contigo, ou uma notícia te abala. É natural sentir o impacto, mas o que você faz depois é o que define sua força. O impulso seria reagir, se irritar, reclamar, descontar em alguém. Mas o estoico respira fundo, observa e se pergunta: como um sábio agiria agora? E quase sempre a resposta é com firmeza e serenidade. Firmeza para não se dobrar diante do problema, serenidade para não ampliá-lo com reações inúteis. Veja um exemplo simples e revelador. Você sai de casa com pressa, tem compromissos importantes, mas no meio do caminho, o pneu fura, um motorista te fecha, você esquece algo essencial. Pequenos eventos, mas que facilmente tiram as pessoas do eixo. A maioria reage, reclama, irrita-se e passa o resto do dia intoxicada por aquele veneno inicial. O estoico, por outro lado, faz diferente. Respira, aceita a realidade e pensa: isso pode ser resolvido? Então vamos resolver. Não pode? Então não vale meu desequilíbrio. E segue. Ele entende que firmeza não é evitar os problemas, mas impedir que eles cresçam dentro da mente mais do que realmente são. E aqui está o
verdadeiro poder dessa prática. Quando você começa o dia com essa postura, você se torna internamente inabalável. Os eventos externos continuam acontecendo, mas sua alma deixa de se dobrar por qualquer ruído. Você cria espaço, espaço para respirar antes de reagir, espaço para pensar antes de agir, espaço para escolher, ao invés de apenas responder. Isso muda tudo: sua produtividade, sua saúde emocional, sua presença e mais. Muda como os outros te enxergam. As pessoas percebem a diferença entre quem se descontrola e quem sustenta o próprio eixo. Percebem quem fala com firmeza sem raiva, quem espera o momento certo, quem não se abala por qualquer provocação. Essa presença tranquila e centrada inspira respeito, abre portas, sem precisar elevar a voz. Mas isso não nasce do acaso, é treino. E todo treino começa com consciência. Por isso, ao acordar, antes de olhar o celular ou falar com alguém, declare em silêncio: tudo o que acontecer hoje será tratado com firmeza e serenidade. Repita, respire com essa frase, visualize-se agindo a partir dela, veja seu tom de voz, sua postura, sua energia, sinta-se atravessando o dia com esse escudo invisível. Se quiser, escreva essa frase em um lugar visível: espelho, caderno, celular. Use como âncora. E quando o primeiro desafio surgir, e ele surgirá, você se lembrará. E ao invés de reagir com impulsividade, vai se posicionar com clareza. Isso não te tornará imune à dor, mas te dará domínio, te colocará no comando da sua própria alma. E ao final do dia, ao olhar para trás, você vai perceber: nada te parou. Não porque o mundo foi leve, mas porque você foi firme, você foi sereno. E no fim das contas, são esses os dias que valem. Não os que foram perfeitos, mas os que foram bem vividos, mesmo com turbulência. Comece assim. Veja o que acontece quando o mundo percebe que você não é mais fácil de abalar. Agora que você percorreu cada ensinamento, cada provocação, eu te pergunto: como você vai começar o seu próximo dia? Vai continuar acordando no piloto automático, deixando a mente reagir antes de pisar no chão? Ou vai, a partir de hoje, declarar que as primeiras horas do seu dia são sagradas e que ninguém além de você pode comandá-las? Nada disso é teoria, é prática, é filosofia aplicada, é uma chance concreta de transformar sua manhã e sua vida. Porque quem começa o dia forte não se curva por qualquer sopro. Quem começa o dia centrado não se perde por qualquer distração. E quem começa o dia assim, nada, absolutamente nada, consegue parar.